Satanás sempre anda atrás dos homens, para atacar os homens, para não obedecer a Deus. Para o homem ter uma mente de esquecer. Esqueci, 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 esqueci. Enquanto Deus não gosta disso. Deus não gosta disso. O Filho de Deus não deve ter mente de esquecer. O Filho de Deus não deve ter mente de esquecer. O Filho de Deus não deve dar ouvidos à voz do diabo. O Filho de Deus não deve dar ouvidos à voz do diabo, mas sim, o Filho de Deus deve dar ouvidos à voz de Deus. O Filho de Deus deve obedecer a Deus. O Filho de Deus deve obedecer à voz de Deus. O Filho de Deus deve dar ouvidos à voz de Deus. Satanás, quando entra na mente do homem, às vezes os homens estão a pôr açúcar na chávena. De repente, estão a levar sal, estão a deitar aí, juntar com açúcar. Depois os homens dizem, esqueci. É porque é Satanás que atacou o homem para esquecer, para levar o sal, juntar com açúcar e tomar a dizer chá. Depois diz que esqueci. A mente de esquecer, vem do diabo. A mente de esquecer até levar sal juntar com açúcar. A mente de levar sal juntar com açúcar vem do diabo, não é de Deus. O homem está a tomar chá, de repente está a levar sal, está a juntar com açúcar. É a mente do diabo que entrou no homem para levar sal, juntar com açúcar. Depois o homem diz, esqueci, levei sal, juntei com açúcar. Mas como esqueceu o homem? Depois de levar sal, juntar com açúcar. Logo, daqui por aqui, estava a tomar chá, de repente, levou sal, juntou com açúcar e diz, esqueci. É a voz do diabo de esquecimento. Sempre Satanás ataca a mente do homem para esquecer, para desobedecer a Deus. Sempre Satanás ataca a mente, ataca o espírito do homem para não obedecer a Deus, para obedecer a ele, o diabo. Satanás sempre ataca a mente, ataca o espírito para não obedecer a Deus, para obedecer a ele, o diabo. Irmãos amados, devemos saber controlar os nossos espíritos, devemos saber controlar as nossas mentes. Devemos saber controlar os nossos espíritos, devemos saber controlar as nossas mentes. Para poder nós vencer a voz do diabo. Para poder nós vencer a voz do diabo. A voz do pai da mentira, que é Satanás, o maligno, Satã. Devemos saber controlar os nossos espíritos. Devemos saber controlar as nossas mentes.
para nós vencer a voz do diabo. Irmãos amados, devemos dar ouvidos à voz de Deus. Como dar ouvidos à voz de Deus? Primeiro, devemos saber controlar os nossos espíritos. Devemos saber controlar as nossas mentes. Quando o homem sabe controlar o seu espírito, a sua mente, o homem consegue desobedecer à voz do diabo. Quando o homem consegue controlar o seu espírito, a sua mente, o homem consegue desobedecer à voz do diabo. Irmãos amados, devemos saber controlar os nossos espíritos, as nossas mentes. Irmãos amados, não devemos dar ouvidos à voz do diabo, mas sim devemos dar ouvidos à voz de Deus. É mais importante dar ouvidos à voz de Deus. Eva desobedeceu a Deus porque deu ouvidos à voz do diabo. Quando o homem dá ouvidos à voz do diabo, está a desobedecer a Deus no mesmo tempo. Está a cometer pecado. Satanás sempre ataca mais a mente, o espírito do homem, para desobedecer a Deus. Satanás sempre ataca a mente dos homens, o espírito dos homens, para poder ver os homens a desobedecer a Deus, a obedecer a ele, o diabo, o pai da mentira, o maligno. Irmãos amados, devemos saber controlar os nossos espíritos, as nossas mentes. Devemos saber controlar os nossos espíritos, as nossas mentes, para poder nós vencer a voz do diabo, o maligno, o pai da mentira. É o ensinamento bíblico de dia de hoje com o pastor Mandinho Ande, Worshipers of Christ. Ali o Santo Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 33. Irmãos amados, devemos saber controlar os nossos espíritos e as nossas mentes. Reflexão. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4 a versículo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4 a versículo 5. Shalom, irmãos, shalom a todos. Deus te abençoe. Irmãos amados, devemos saber controlar os nossos espíritos e as nossas mentes para poder nós desobedecer a voz do diabo. Devemos saber controlar os nossos espíritos e as nossas mentes para poder nós desobedecer a voz do diabo. Devemos saber controlar os nossos espíritos e as nossas mentes para poder nós desobedecer a voz do diabo. Devemos desobedecer a voz do diabo. Devemos desobedecer a voz do diabo e devemos obedecer a voz de Deus. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
e Salvador das nossas vidas. Shalom, irmão. Shalom a todos. Deus te abençoe. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, o Deus forte, o caminho, a verdade e a vida. É o nosso Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. É Ele que nós devemos obedecer. É Ele que nós devemos adorar. Em espírito e em verdade. Shalom, irmão. Shalom a todos. Deus te abençoe. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, o Deus forte, o Rei da Glória. É Ele que nós devemos adorar em espírito e em verdade. Shalom, 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 shalom. Irmãos amados, Deus vos abençoe. Thank you, Jesus.